O desaparecimento sem explicação de Gustavo. Era uma terça-feira comum em São Carlos, interior de São Paulo, quando Gustavo Santos, de apenas 23 anos, saiu de casa pela última vez. O relógio marcava 18 horas e 40 minutos, e o céu já começava a ganhar aquele tom acinzentado que precede a noite. Sua mãe, Márcia, lembra-se de cada detalhe daquele momento com uma clareza que dói. Gustavo vestia uma camisa azul clara, jeans desbotado e tênis preto. Ele sorriu ao se despedir. Disse que voltaria logo após encontrar uns amigos no centro. Aquele sorriso ficou gravado na memória dela como uma fotografia que nunca mais sairia da parede. Gustavo era um rapaz tranquilo, trabalhador, conhecido por todos no bairro da Vila Prado. Estudava engenharia na Universidade Federal e tinha planos simples, mas sólidos. Queria terminar a faculdade, conseguir um bom emprego, ajudar a família. Nada nele indicava qualquer tipo de problema ou segredo obscuro. Era apenas um jovem comum, com sonhos comuns, vivendo uma vida comum em uma cidade do interior onde todos se conhecem. Mas aquela terça-feira não era comum. Às 22 horas, quando Gustavo não havia retornado, Márcia começou a sentir aquele aperto no peito que toda mãe conhece. Ligou para o celular dele. 1 vez, 2, 10 vezes. Sempre direto para a caixa postal. Os amigos que ele havia mencionado foram contatados, um por um. Nenhum deles tinha encontrado Gustavo naquela noite. Nenhum havia marcado nada com ele. O encontro, aparentemente, nunca existiu. A noite avançou e se transformou em madrugada. Márcia não conseguiu dormir. Percorreu as ruas do bairro com o marido, Antônio, chamando pelo nome do filho. O silêncio da cidade pequena parecia zombar deles, devolvendo apenas ecos vazios. Não havia sinal de Gustavo. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar, deixando para trás apenas perguntas e um vazio crescente. Na manhã seguinte, a família registrou o boletim de ocorrência. O delegado Paulo Mendes, responsável pelo caso, iniciou as investigações com a frieza protocolar de quem já viu muitos desaparecimentos. Mas algo naquele caso o incomodava. Gustavo não tinha histórico de fugas, não usava drogas, não tinha dívidas ou inimigos conhecidos. Suas redes sociais não mostravam nenhum sinal de angústia ou planos de partir. Era como se um pedaço da realidade tivesse sido simplesmente apagado. As primeiras 48 horas são cruciais em casos de desaparecimento. A polícia sabe disso. A família sabe disso. E o tempo corria como areia entre os dedos de todos que procuravam por Gustavo. Câmeras de segurança da região central foram analisadas. Uma delas captou Gustavo caminhando pela rua São Joaquim às 19 horas e 15 minutos. Ele estava sozinho, com as mãos nos bolsos, sem pressa aparente. Virou à esquerda na esquina da padaria São José e desapareceu do campo de visão. Aquela foi a última imagem dele. A cidade começou a se movimentar. Cartazes com o rosto de Gustavo foram espalhados por postes, muros, vitrines. Sua foto, um rapaz de cabelos escuros, olhos castanhos e sorriso tímido, tornou-se onipresente em São Carlos. Grupos de busca se formaram espontaneamente. Voluntários percorreram matagais, lotes vagos, margens do córrego do Gregório. Mas nada foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum rastro, nenhum indício de onde Gustavo poderia estar. Os dias se arrastavam com uma lentidão cruel. Márcia passou a viver em um estado de suspensão, presa entre a esperança e o desespero. Cada toque de telefone fazia seu coração disparar. Cada carro que passava na rua poderia trazer notícias. Mas as notícias nunca chegavam, apenas o silêncio, pesado e sufocante como uma mortalha. E enquanto São Carlos seguia sua rotina, enquanto o sol nascia e se punha sobre as ruas de paralelepípedos, uma pergunta ecoava na mente de todos que conheciam Gustavo. O que aconteceu naquela noite? Para onde ele foi?
E por que simplesmente desapareceu sem deixar rastros? A resposta estava em algum lugar, escondida nas sombras daquela terça-feira maldita, e quanto mais o tempo passava, mais as sombras pareciam se adensar, tornando a verdade cada vez mais distante e inalcançável. Quando alguém desaparece, a primeira coisa que os investigadores fazem é mergulhar fundo em sua vida. Cada relacionamento, cada transação bancária, cada mensagem trocada se torna uma pista potencial. No caso de Gustavo, o delegado Paulo Mendes e sua equipe começaram a reconstruir os últimos dias do jovem, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar seu desaparecimento. O que encontraram foi, à primeira vista, decepcionantemente comum. Gustavo levava uma vida regular, previsível. Acordava cedo, ia para a universidade, estudava, trabalhava meio período em uma loja de materiais de construção no centro. Nos finais de semana, jogava futebol com amigos no campo do bairro. Sua rotina era tão estabelecida que qualquer desvio seria facilmente notado. E não havia desvios, pelo menos não aparentes. Mas à medida que as entrevistas se aprofundavam, pequenas rachaduras começaram a aparecer na superfície lisa daquela vida comum. Colegas da universidade mencionaram que Gustavo havia parecido mais quieto nas últimas semanas. Não estava mal-humorado ou triste, apenas distante, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. Quando questionado sobre isso, ele apenas sorria e dizia que estava tudo bem, que eram só as provas finais pesando. Ana Paula, sua ex-namorada de 3 anos, foi interrogada 2 vezes. Eles haviam terminado 6 meses antes do desaparecimento, mas mantinham contato amigável. Ela contou aos investigadores que Gustavo havia ligado para ela 2 semanas antes de desaparecer. A ligação foi estranha. Ele queria saber se ela estava bem, se estava feliz. Disse que às vezes pensava nas escolhas que havia feito e se elas eram as certas. Ana Paula não deu muita importância na época, achou que era apenas nostalgia. Agora, aquelas palavras ganhavam um peso diferente, quase profético. O celular de Gustavo foi rastreado, mas os dados foram frustrantes. O último sinal captado pela operadora foi às 20h10 daquela terça-feira, próximo à Praça Central de São Carlos. Depois disso, nada. O aparelho havia sido desligado ou destruído. As mensagens nos últimos dias eram banais. Conversas sobre trabalhos da faculdade, combinações para jogar bola, memes compartilhados com amigos, nada que indicasse problemas ou planos de fuga. As redes sociais de Gustavo foram vasculhadas por peritos. Seu perfil no Instagram mostrava a vida que todos conheciam. Fotos com amigos, paisagens da cidade, registros de churrascos e festas familiares. A última postagem havia sido na segunda-feira anterior ao desaparecimento. Uma foto do pôr do sol, visto da janela do ônibus, com a legenda "Dias comuns, momentos raros". Aquela frase simples ganhou interpretações diversas depois que ele sumiu. Era uma despedida velada, um pressentimento ou apenas um pensamento casual de um jovem contemplativo? Os investigadores também descobriram algo interessante ao analisar as movimentações bancárias. Gustavo havia sacado R$ 500 no caixa eletrônico na manhã do dia em que desapareceu. Era uma quantia incomum para ele, que normalmente fazia pequenos saques semanais. Quando Márcia foi questionada sobre isso, ela não soube explicar. Gustavo não havia mencionado necessidade de dinheiro, não havia pedido emprestado, nem falado em comprar algo específico. Para onde foi esse dinheiro? Foi usado naquela noite? Estava com ele quando desapareceu? Outro detalhe chamou a atenção. Nos dias anteriores ao desaparecimento, Gustavo havia pesquisado no Google sobre ônibus intermunicipais, horários de partida, destinos. As buscas incluíam cidades como Ribeirão Preto, Campinas e até São Paulo capital. Isso sugeria que ele estava planejando uma viagem. Mas por que não contou a ninguém? Por que mentiu sobre encontrar amigos?
A polícia começou a trabalhar com duas hipóteses principais. A primeira, Gustavo havia fugido voluntariamente por razões ainda desconhecidas. Talvez estivesse sob pressão que ninguém percebeu. Talvez quisesse recomeçar longe de tudo. A segunda hipótese era mais sombria. Algo de ruim havia acontecido com ele naquela noite, algo que impediu seu retorno. Enquanto as investigações prosseguiam, a família de Gustavo vivia um inferno particular. Márcia mal conseguia comer. Havia perdido 5 quilos em 2 semanas. Antônio, seu pai, havia tirado licença do trabalho para se dedicar integralmente às buscas. Carolina, irmã mais nova de Gustavo, de apenas 17 anos, passou a ter crises de ansiedade. A casa, que antes era cheia de vida e risos, agora respirava apenas silêncio e angústia. A comunidade de São Carlos se mobilizava. Grupos no WhatsApp e Facebook compartilhavam informações, coordenavam buscas, mantinham a esperança viva. Mas com cada dia que passava sem notícias, a esperança ia sendo corroída pelo medo. O medo de que Gustavo nunca mais voltasse. O medo de que a verdade, quando descoberta, fosse insuportável. E no meio de tudo isso, uma pergunta permanecia sem resposta. Quem era realmente Gustavo Santos? Seria possível que aquele rapaz comum, de vida aparentemente transparente, guardasse segredos que nem mesmo sua família conhecia? Foi no 5º dia após o desaparecimento que surgiu a primeira pista concreta. Uma mulher de 52 anos, Dona Célia, procurou a delegacia com informações que podiam ser cruciais. Ela morava em um sobrado na rua Aquidaba, próximo ao centro, e estava nervosa ao dar seu depoimento. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café oferecida por um dos investigadores. Dona Célia contou que na noite da terça-feira, por volta das 21 horas, estava fechando as janelas de seu quarto quando ouviu vozes alteradas vindas da rua. Não era uma briga propriamente dita, mas uma discussão acalorada. 2 pessoas, talvez 3. Ela não conseguiu entender as palavras, mas o tom era claramente de conflito. Curiosa e preocupada, aproximou-se da janela e olhou para baixo. A rua estava mal iluminada, mas ela conseguiu distinguir 2 silhuetas. Um dos homens usava roupa clara. Ela tinha certeza de que era uma camisa clara. O outro era mais alto, vestido de escuro. O que mais chamou sua atenção foi que, após alguns minutos de discussão, um dos homens pareceu empurrar o outro. Ela não viu para onde foram depois disso porque teve medo e se afastou da janela. Mas algo ficou gravado em sua memória. Um dos homens tinha a mesma altura e constituição física de Gustavo, cuja foto ela havia visto nos cartazes espalhados pela cidade. Por que Dona Célia demorou 5 dias para se apresentar? Ela explicou, com lágrimas nos olhos, que não tinha certeza se o que viu tinha relação com o desaparecimento. Não queria criar falsas esperanças ou atrapalhar as investigações com informações imprecisas. Mas o peso na consciência se tornou insuportável. E se aquilo que ela presenciou fosse a última vez que alguém viu Gustavo? E se seu silêncio estivesse impedindo que a verdade viesse à tona? O delegado Paulo Mendes levou o depoimento muito a sério. A rua Aquidaba ficava a apenas 3 quadras do último local onde Gustavo foi captado pelas câmeras de segurança. O horário batia. A descrição da roupa clara coincidia. Aquilo poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça. A equipe de investigação voltou àquela região e intensificou as buscas. Foram de porta em porta, entrevistando moradores, procurando por câmeras de segurança que pudessem ter capturado algo. Um bar na esquina tinha uma câmera direcionada para a rua, mas a gravação daquela noite havia sido sobrescrita depois de 72 horas, procedimento padrão do estabelecimento. Mais uma oportunidade perdida. Mas havia outra testemunha.
Seu Joaquim, porteiro de um prédio residencial próximo, lembrava-se de ter visto um carro estacionado em posição irregular naquela noite. Era um sedã escuro, modelo não identificado. O veículo ficou parado por cerca de 15 minutos e depois partiu em alta velocidade. Seu Joaquim não deu importância na época, mas agora, diante do desaparecimento, cada detalhe ganhava relevância. A polícia começou a trabalhar com uma nova linha de investigação. Gustavo pode ter sido forçado a entrar naquele carro, ou pode ter entrado voluntariamente, conhecendo quem estava dirigindo. De qualquer forma, aquela discussão na rua Akidaban representava um ponto de virada. Algo aconteceu ali, algo que mudou completamente o rumo daquela noite. Os investigadores também descobriram, através de análise de registros telefônicos, que Gustavo havia recebido 3 ligações de um número desconhecido nos dias anteriores ao desaparecimento. As ligações duraram pouco tempo, uma média de 2 minutos cada. O número era de um telefone pré-pago, não registrado, impossível de rastrear até seu proprietário. Quem estava do outro lado da linha? O que foi dito nessas conversas? Márcia, quando informada sobre as ligações misteriosas, ficou perplexa. Gustavo nunca mencionou receber ligações estranhas ou de desconhecidos. Será que ele estava protegendo a família de algo? Será que tinha se envolvido em alguma situação perigosa sem que ninguém soubesse? A cada revelação, a imagem de Gustavo como um jovem comum e transparente ia se fragmentando. Por trás da rotina previsível, das conversas banais e dos sorrisos tímidos, havia camadas que ninguém havia percebido, segredos não revelados, contatos não mencionados. Uma vida paralela que ele mantinha escondida de todos. São Carlos, aquela cidade do interior onde todos se conhecem, começou a perceber que nem sempre conhecemos verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Que por trás de cada rosto familiar pode haver mistérios insondáveis e que a normalidade é muitas vezes apenas uma máscara que esconde verdades perturbadoras. O delegado Paulo Mendes passou a trabalhar incessantemente. Ele sabia que cada hora perdida diminuía as chances de encontrar Gustavo vivo, se é que ainda estava vivo. O pensamento que ninguém ousava verbalizar, mas que pairava sobre todos como uma nuvem negra, era a possibilidade de que Gustavo já não estivesse mais neste mundo, que a discussão na rua Akidaban tivesse terminado em tragédia, que o carro que partiu em alta velocidade carregasse não um fugitivo, mas uma vítima. As noites de São Carlos nunca mais seriam as mesmas. O desaparecimento de Gustavo havia tirado a inocência daquela comunidade tranquila. Agora, cada sombra era suspeita. Cada estranho era uma ameaça potencial. E cada pai e mãe abraçava seus filhos com mais força, temendo que o destino que atingiu Gustavo pudesse também alcançá-los. À medida que as investigações se aprofundavam, o delegado Paulo Mendes decidiu investigar algo que até então havia sido negligenciado: o passado da família Santos. Não porque suspeitasse deles, mas porque sabia que muitas vezes as respostas para o presente estão enterradas no passado. E o que ele descobriu lançou uma luz completamente nova sobre o caso. 25 anos atrás, antes mesmo de Gustavo nascer, Antônio Santos, seu pai, havia se envolvido em um acidente de trânsito fatal. Ele dirigia uma caminhonete quando colidiu com uma motocicleta em um cruzamento mal sinalizado de São Carlos. O motociclista, Júlio César Oliveira, de 32 anos, morreu no local. O processo judicial determinou que Antônio não havia cometido nenhuma infração. A culpa foi atribuída à sinalização precária e à imprudência do próprio motociclista. Mas, para a família de Júlio César, aquilo nunca foi justiça. A viúva de Júlio, Lúcia Oliveira, e seu filho Rodrigo, que tinha apenas 7 anos na época do acidente, ficaram marcados pela tragédia. Lúcia passou anos processando Antônio, buscando alguma forma de compensação, de reconhecimento, de justiça que ela sentia que lhe foi negada.
Todos os processos foram arquivados. Eventualmente, Lúcia faleceu de câncer, 10 anos após o acidente, levando consigo a amargura e o ressentimento. Mas e Rodrigo? O que aconteceu com aquele menino que perdeu o pai aos 7 anos? Os investigadores começaram a procurar por ele. Descobriram que Rodrigo Oliveira, agora com 32 anos, havia tido uma vida difícil. Problemas com drogas na adolescência, pequenos delitos, passagens pela polícia. Nos últimos 5 anos parecia ter se recuperado. Trabalhava como mecânico em uma oficina na periferia de São Carlos. Mas será que ele havia realmente superado o passado? Será que ainda guardava rancor pela morte do pai? Quando questionado pelos investigadores, Rodrigo Oliveira mostrou-se cooperativo, mas visivelmente nervoso. Sim, ele sabia quem era Antônio Santos. Sim, sabia sobre o acidente que matou seu pai. Não, ele não guardava rancor. Isso foi há muito tempo, disse ele, evitando o contato visual. Eu era só uma criança. Não tenho nada contra aquela família. Mas sua linguagem corporal contava outra história. E quando os investigadores perguntaram onde ele estava na noite do desaparecimento de Gustavo, Rodrigo hesitou. Disse que estava em casa, sozinho. Não tinha álibi. Não tinha como provar sua inocência. O delegado Paulo Mendes ordenou que Rodrigo fosse monitorado discretamente. Enquanto isso, voltou a falar com Antônio Santos. O pai de Gustavo ficou devastado ao saber que o passado estava voltando para assombrá-lo. Ele havia tentado esquecer aquele dia terrível, aquele acidente que tirou a vida de um homem e mudou o rumo de tantas outras. Nunca imaginou que, décadas depois, aquilo pudesse ter alguma conexão com o desaparecimento de seu filho. "Você acha que foi vingança?" perguntou Antônio com a voz embargada. "Você acha que alguém pegou meu filho por causa do que aconteceu há 25 anos? O delegado não tinha resposta. Era uma possibilidade, mas também poderia ser coincidência. Ou poderia ser algo completamente diferente, algo que ainda não haviam descoberto. Enquanto isso, mais informações sobre Gustavo continuavam surgindo. Colegas de trabalho revelaram que ele havia pedido emprestado dinheiro nas semanas anteriores ao desaparecimento. Não eram quantias grandes, R$ 50 aqui, R$ 100 ali, mas era incomum. Gustavo sempre foi cuidadoso com finanças. Nunca pediu emprestado antes. Quando questionado pelos amigos, ele dizia que era para ajudar alguém, mas nunca especificava quem. Para onde estava indo esse dinheiro? Estaria Gustavo sendo chantageado? Estaria devendo a alguém perigoso? Ou estaria juntando dinheiro para algo específico, talvez aquela viagem que ele havia pesquisado online? A família começou a perceber o quanto não sabia sobre Gustavo. Márcia folheava os cadernos dele, procurando por pistas, por algum sinal que pudesse explicar o que estava acontecendo. Encontrou poemas que ele havia escrito, textos sombrios, melancólicos, falando sobre solidão e desaparecimento. Às vezes penso em simplesmente sumir, deixar tudo para trás e recomeçar onde ninguém me conheça, dizia um dos poemas. Aquilo era apenas criatividade artística? Ou eram pensamentos reais que Gustavo havia registrado no papel? A linha entre ficção e realidade começava a se confundir. Carolina, a irmã mais nova, encontrou coragem para falar algo que havia guardado por semanas. Ela contou à mãe que alguns dias antes de desaparecer, Gustavo havia tido uma conversa estranha com ela. Ele disse que às vezes sentia que sua vida não era realmente dele, que estava apenas seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. Disse que queria fazer algo diferente, algo que fosse genuinamente dele. Carolina não entendeu muito bem na época, achou que era só devaneio filosófico. Agora, aquelas palavras ganhavam um peso aterrorizante. São Carlos estava em alerta máximo. A mídia local havia começado a cobrir o caso intensamente. Jornais, rádios e sites da região traziam atualizações diárias. O desaparecimento de Gustavo Santos deixou de ser apenas uma tragédia familiar e se tornou um caso que mobilizava toda a cidade.
Mas quanto mais se investigava, mais perguntas surgiam, e as respostas pareciam cada vez mais distantes, escondidas em um labirinto de segredos, mentiras e coincidências perturbadoras. O delegado Paulo Mendes sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que precisava resolver aquele caso, não apenas pela família de Gustavo, mas pela própria comunidade que clamava por respostas. Mas a verdade, ele começava a perceber, poderia ser muito mais sombria e complexa do que qualquer um imaginava. E enquanto as investigações prosseguiam, a noite continuava caindo sobre São Carlos, trazendo consigo sombras que pareciam guardar os segredos de Gustavo. Segredos que talvez nunca viessem à luz. No 12º dia após o desaparecimento, quando a esperança da família Santos já estava por um fio, aconteceu algo que mudou completamente o rumo das investigações. Um envelope pardo foi deixado na porta da delegacia durante a madrugada. Não havia remetente, apenas o nome do delegado Paulo Mendes escrito à mão com caligrafia trêmula. Dentro do envelope havia 3 fotografias e uma carta manuscrita. As fotos mostravam Gustavo em lugares que a família não reconheceu. Em uma delas, ele estava em frente a uma casa abandonada, parecendo nervoso. Em outra, conversava com um homem de costas, impossível de identificar. A terceira foto era a mais perturbadora. Gustavo, dentro de um carro, olhando diretamente para a câmera, com uma expressão que misturava medo e resignação. A carta, escrita em letra apressada e irregular, continha informações que fariam o caso tomar um rumo completamente inesperado. O autor anônimo afirmava ter informações sobre Gustavo, mas temia por sua própria segurança. Dizia que o jovem havia se envolvido em algo muito maior do que todos imaginavam, algo que envolvia pessoas poderosas da região. Segundo a carta, Gustavo havia testemunhado um crime 3 meses antes de desaparecer. Estava no lugar errado, na hora errada, e viu algo que não deveria ter visto. Desde então, estava sendo monitorado, ameaçado sutilmente, pressionado a manter silêncio. A carta não especificava qual crime ou quem eram os envolvidos, mas deixava claro que o desaparecimento de Gustavo não foi acidental nem voluntário. O delegado Paulo Mendes ficou atordoado. Se aquela informação fosse verdadeira, o caso havia escalado de um simples desaparecimento para algo potencialmente muito mais perigoso. Ele imediatamente ordenou análise forense do envelope e das fotografias. As fotos eram recentes, tiradas nos últimos 2 meses. A carta tinha vestígios de impressões digitais, mas não batiam com nenhuma do banco de dados policial. Enquanto a análise prosseguia, o delegado teve uma intuição. Ele voltou ao histórico de ligações de Gustavo e cruzou as datas das chamadas misteriosas, com possíveis crimes ocorridos em São Carlos nos últimos meses. E ali, 3 meses antes, ele encontrou algo: um assalto a uma joalheria no centro da cidade, seguido pela morte de um dos assaltantes em confronto com a polícia. O caso havia sido arquivado como resolvido. Mas e se houvesse mais pessoas envolvidas? E se Gustavo tivesse presenciado algo relacionado a esse crime? A joalheria ficava a apenas 2 quadras da loja de materiais de construção onde Gustavo trabalhava. No dia do assalto, ele havia saído mais cedo do expediente. Os horários batiam perfeitamente. Era possível que ele tivesse visto os assaltantes antes ou depois do crime, que tivesse identificado alguém, que tivesse se tornado uma testemunha inconveniente. O delegado retomou as investigações do assalto à joalheria. Descobriu que, apesar de um assaltante ter sido morto, nunca encontraram todo o dinheiro roubado. Cerca de R$70 mil desapareceram sem deixar rastro. A polícia assumiu que o dinheiro estava escondido em algum lugar, esperando para ser recuperado por cúmplices ainda não identificados. E se Gustavo soubesse onde estava esse dinheiro? Ou quem eram os cúmplices? Aquilo explicaria as ameaças, a pressão,
O medo explicaria por que ele havia pesquisado sobre viagens para outras cidades, explicaria aquela expressão de resignação na foto dentro do carro. Mas ainda faltava a peça central do quebra-cabeça. Onde Gustavo estava agora? Estava vivo? Estava sendo mantido em algum lugar, impedido de voltar? Ou tinha sido silenciado permanentemente? Márcia, ao ser informada sobre a nova linha de investigação, entrou em colapso. A possibilidade de que seu filho havia sido vítima de algo tão sombrio e violento era quase insuportável. Antônio, por sua vez, sentiu uma culpa devastadora. Ele pensava que se tivesse percebido que Gustavo estava com medo, se tivesse prestado mais atenção, talvez pudesse ter protegido o filho. Enquanto isso, Rodrigo Oliveira continuava sendo monitorado. Os investigadores notaram que ele havia feito várias ligações para um número que também estava sob vigilância. O número de um homem com ficha criminal extensa, envolvido em receptação e outros crimes. Aquilo era coincidência ou Rodrigo estava, de alguma forma, conectado ao desaparecimento de Gustavo? A pressão sobre a polícia aumentava. A mídia havia obtido informações sobre o envelope anônimo e especulações tomavam conta dos noticiários. Teorias da conspiração se espalhavam pelas redes sociais. Alguns diziam que Gustavo havia entrado para o crime organizado. Outros acreditavam que ele estava foragido, com identidade falsa, em outra cidade. Havia até quem sugerisse que tudo não passava de uma encenação, que Gustavo havia planejado seu próprio desaparecimento. Mas a família sabia a verdade no fundo de seus corações. Gustavo não tinha fugido. Gustavo não tinha se envolvido voluntariamente em nada disso. Algo terrível havia acontecido, algo que o arrancou de suas vidas sem aviso, sem chance de defesa. A cidade de São Carlos vivia agora sob uma nuvem de suspeita e medo. As pessoas trancavam suas portas mais cedo, evitavam sair à noite, olhavam para estranhos com desconfiança. O desaparecimento de Gustavo havia exposto uma verdade desconfortável. Nem mesmo em cidades pequenas do interior se está verdadeiramente seguro. O mal pode estar escondido em qualquer esquina, por trás de qualquer fachada de normalidade. E enquanto o delegado Paulo Mendes e sua equipe trabalhavam incansavelmente, seguindo cada pista, interrogando cada suspeito, analisando cada evidência, uma verdade começava a se delinear. Uma verdade que, quando finalmente viesse à luz, abalaria os alicerces daquela comunidade tranquila e revelaria que o desaparecimento de Gustavo Santos era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e sombrio. As respostas estavam chegando. Mas viriam a tempo de salvar Gustavo? Ou apenas a tempo de descobrir o que havia sido feito com ele? Foi no 19º dia que a primeira evidência física foi encontrada. Um grupo de bombeiros voluntários, realizando buscas em uma área rural, nos arredores de São Carlos, descobriu algo em um matagal denso próximo à estrada vicinal que leva ao distrito de Água Vermelha. Era uma mochila, e dentro dela, documentos, um celular quebrado e algumas roupas. Tudo pertencia a Gustavo Santos. A descoberta foi comunicada imediatamente ao delegado Paulo Mendes. A área foi isolada e equipes de perícia e cães farejadores foram acionadas. A mochila estava parcialmente escondida sob arbustos, como se tivesse sido descartada com pressa. O celular estava com a tela estilhaçada, impossível de ligar. Os técnicos começaram o trabalho de extração de dados, esperando que pelo menos alguma informação pudesse ser recuperada do dispositivo danificado. As roupas encontradas incluíam a camisa azul clara que Gustavo usava na noite em que desapareceu. Havia manchas nas roupas que foram imediatamente encaminhadas para a análise. Seriam de sangue? Os testes preliminares indicaram que sim. Sangue humano, do tipo o positivo, o mesmo de Gustavo. A notícia caiu como uma bomba sobre a família Santos. Márcia desmaiou quando soube.
Antônio, com o rosto cinzento de desespero, exigiu ver a mochila, como se ao tocá-la pudesse de alguma forma se conectar com o filho desaparecido. Carolina trancou-se no quarto e não falou com ninguém por horas. As buscas na região se intensificaram. Dezenas de policiais, bombeiros e voluntários percorreram cada metro daquele matagal, procurando por mais evidências, por sinais de Gustavo. Cães farejadores captaram um rastro que levava a uma casa abandonada a cerca de 500 metros de onde a mochila foi encontrada. A casa era uma antiga construção rural, há anos desocupada, com paredes descascadas e telhado parcialmente desabado. O portão estava trancado com correntes enferrujadas, mas havia sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Marcas de pneus no chão de terra, bitucas de cigarro, embalagens de comida. O delegado ordenou que a casa fosse invadida. O que encontraram lá dentro confirmou os piores temores de todos. Em um dos cômodos, havia sinais claros de que alguém havia sido mantido cativo. Cordas amarradas a uma cadeira velha, garrafas de água vazias, um colchão sujo no chão. Nas paredes, arranhões que pareciam ter sido feitos com unhas humanas, e em uma das vigas de madeira, gravado com algum objeto pontiagudo, um nome: Gustavo esteve aqui. A perícia trabalhou durante horas naquela casa. Coletaram amostras de sangue do colchão, impressões digitais de diversos pontos, fios de cabelo. Tudo foi encaminhado para análise urgente. A casa também revelou outras coisas perturbadoras. Uma câmera de vigilância caseira, ainda em funcionamento, aparentemente usada para monitorar o cativo. E em um dos cantos, um celular descartável com histórico de mensagens parcialmente apagado. Os técnicos conseguiram recuperar algumas das mensagens. Elas confirmavam que Gustavo havia sido sequestrado e mantido naquela casa por pelo menos uma semana. As mensagens eram entre dois números não identificados, discutindo o que fazer com o problema, referindo-se claramente a Gustavo. Uma das mensagens dizia: "Ele sabe demais, não podemos deixar voltar." O delegado Paulo Mendes sentiu uma mistura de esperança e terror. Esperança porque agora tinham provas concretas de que Gustavo havia estado ali. Terror, porque as evidências sugeriam que algo terrível poderia ter acontecido. A quantidade de sangue encontrada no colchão era preocupante, mas não necessariamente fatal. Gustavo poderia estar machucado, mas ainda vivo. Ou poderia. A análise da câmera de vigilância revelou fragmentos de gravações dos dias em que Gustavo esteve ali. As imagens eram de baixa qualidade, mas era possível ver um jovem que correspondia à descrição de Gustavo, amarrado, visivelmente assustado, mas aparentemente vivo. Havia pelo menos 2 homens que apareciam nas gravações, mas seus rostos estavam sempre encobertos ou fora do ângulo da câmera. Uma das gravações mostrava algo particularmente perturbador. Gustavo, em um momento em que aparentemente estava sozinho, conseguiu se aproximar da câmera e sussurrou algo. Os técnicos de áudio trabalharam para melhorar a qualidade do som e, depois de horas de trabalho, conseguiram decifrar as palavras. Márcio Ventura. Foi ele que mandou. Márcio Ventura. O nome ressoou na mente do delegado. Ele conhecia esse nome. Márcio Ventura era um empresário local, dono de várias propriedades em São Carlos e região, incluindo postos de gasolina e uma rede de lojas de autopeças. Sempre foi visto como um cidadão respeitável, contribuinte ativo da comunidade, até doador de campanhas políticas locais. Mas havia rumores, nunca comprovados, de que ele tinha envolvimento com atividades ilícitas, principalmente lavagem de dinheiro. Poderia Márcio Ventura estar por trás do sequestro de Gustavo? E qual seria a conexão? O delegado revisou novamente o caso do assalto à joalheria. E ali estava. A joalheria pertencia a um primo de Márcio Ventura. O assalto havia sido investigado, mas sempre houve a sensação de que algo não fechava, que informações estavam sendo ocultadas. Agora, as peças começavam a se encaixar.
Gustavo havia testemunhado algo relacionado àquele assalto. Talvez tivesse visto os verdadeiros mandantes. Talvez soubesse que o crime não era o que parecia ser. E essa informação o transformou em uma ameaça que precisava ser eliminada. O delegado obteve um mandado de busca e apreensão para as propriedades de Márcio Ventura. A operação foi realizada ao amanhecer do 20º dia. Policiais invadiram a mansão do empresário no bairro Nobre de São Carlos, além de seus escritórios e algumas das propriedades comerciais. Márcio Ventura foi detido para interrogatório. Inicialmente, negou qualquer envolvimento. Disse que jamais ouvira falar de Gustavo Santos, que era um empresário honesto, sendo perseguido por um delegado obcecado. Mas quando confrontado com as evidências, o nome mencionado por Gustavo na gravação, a conexão com a joalheria, os registros financeiros suspeitos, sua fachada de indignação começou a rachar. Foi durante o interrogatório que algo inesperado aconteceu. Um dos seguranças de Márcio Ventura, um homem chamado Kleber, decidiu cooperar com a polícia em troca de um acordo. Ele confessou seu envolvimento no sequestro de Gustavo e revelou detalhes terríveis. Gustavo havia realmente testemunhado o assalto à joalheria, mas o que ele viu não foi apenas um crime comum. Ele viu Márcio Ventura coordenando o assalto, usando-o como forma de fraudar o seguro e ocultar desvios financeiros. Gustavo não disse nada inicialmente. Estava confuso, assustado, não sabia o que fazer com aquela informação. Mas Márcio Ventura descobriu que havia uma testemunha. Começou a monitorar Gustavo, a pressioná-lo sutilmente. E quando percebeu que o jovem estava pensando em ir à polícia, decidiu que precisava agir. O plano era manter Gustavo sequestrado até encontrar uma forma de resolver o problema permanentemente. Mas algo saiu errado. Gustavo conseguiu ferir um dos sequestradores e escapar da casa abandonada cerca de 3 dias antes de a mochila ser encontrada. Desde então, ninguém sabia seu paradeiro. A revelação de que Gustavo havia escapado trouxe um misto de esperança renovada e urgência desesperada. Se ele estava vivo 3 dias atrás, ainda poderia estar por aí, escondido, ferido, precisando de ajuda. Mas também poderia estar sendo caçado pelos sequestradores que não queriam deixar testemunhas. O delegado Paulo Mendes mobilizou todos os recursos disponíveis. Helicópteros da polícia sobrevoaram a região rural. Equipes caninas rastrearam possíveis rotas de fuga. Postos de controle foram estabelecidos em todas as estradas que saíam de São Carlos. A foto de Gustavo foi distribuída em hospitais, postos de saúde, farmácias, qualquer lugar onde um jovem ferido pudesse procurar socorro. A população de São Carlos respondeu com uma mobilização sem precedentes. Centenas de voluntários se organizaram em grupos de busca. Comerciantes ofereceram alimentos e suprimentos. Motoristas de aplicativo se dispuseram a patrulhar as ruas gratuitamente. A cidade inteira estava unida em um único propósito: encontrar Gustavo Santos. Márcia passou a viver em vigília permanente. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada minuto sem notícias era uma tortura. Mas agora havia esperança. Seu filho estava vivo, ferido, provavelmente apavorado, mas vivo. E enquanto houvesse vida, havia esperança de trazê-lo de volta. As investigações sobre Márcio Ventura revelaram uma rede complexa de crimes. Além do assalto fraudulento à joalheria, foram descobertos esquemas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção de funcionários públicos. Outros membros da organização criminosa foram identificados e presos. Kleber, o segurança que decidiu cooperar, forneceu detalhes sobre onde Gustavo poderia ter ido após escapar. Segundo ele, Gustavo estava ferido na perna e no braço. Havia perdido muito sangue, mas não o suficiente para ser fatal. Estava desorientado, provavelmente em estado de choque.
Kleber acreditava que Gustavo teria tentado chegar à estrada principal para pedir ajuda, mas a distância era grande e o terreno difícil. As buscas se concentraram na área entre a casa abandonada e a rodovia mais próxima. Uma extensão de aproximadamente 8 quilômetros de vegetação densa, pequenos córregos e terreno acidentado. Era como procurar uma agulha em um palheiro, mas ninguém estava disposto a desistir. Foi no segundo dia dessa busca intensiva que um agricultor que vivia em uma propriedade isolada procurou a polícia. Ele contou que, 3 noites atrás, seus cachorros haviam latido freneticamente por volta da meia-noite. Quando saiu para verificar, encontrou sinais de que alguém havia estado próximo ao seu galpão. Havia pegadas de sangue no chão de terra e a porta do galpão, normalmente trancada, estava entreaberta. O homem verificou o galpão, mas não encontrou ninguém. Achou que talvez fosse algum ladrão assustado pelos cachorros. Mas agora, sabendo do desaparecimento de Gustavo e vendo sua foto nos noticiários, ele se perguntava se aquela pessoa poderia ter sido o jovem procurado. Uma equipe foi imediatamente enviada à propriedade. O galpão foi vistoriado minuciosamente. Havia sinais claros de que alguém havia se abrigado ali temporariamente. Manchas de sangue seco, um pedaço de tecido que parecia ter sido usado como bandagem improvisada, uma garrafa de água vazia. E nas paredes de madeira do galpão, arranhado com um prego ou pedaço de metal, as iniciais GS, seguidas de uma seta apontando para o sul. Gustavo estava vivo. Estava consciente o suficiente para deixar sinais. E estava se movendo na direção sul, possivelmente tentando alcançar algum ponto de referência que conhecesse. O delegado estudou o mapa da região. Seguindo para o sul, a partir daquela propriedade, haveria alguns sítios abandonados, uma pequena represa. E, eventualmente, se continuasse, chegaria a uma estrada secundária que levava ao distrito de Santa Eudóxia. Era uma jornada difícil e perigosa para alguém ferido e desorientado, mas Gustavo estava tentando. As equipes de busca redobraram seus esforços. Voluntários percorreram cada trilha, cada caminho, cada propriedade abandonada na rota provável de Gustavo. Cães farejadores captaram vestígios em alguns pontos, confirmando que estavam na direção certa. E então, no 23º dia após o desaparecimento inicial, quando o sol começava a se pôr sobre os campos de São Carlos, um dos grupos de busca encontrou algo que fez todos os corações acelerarem. Pegadas recentes na margem lamacenta de um córrego. E ao lado das pegadas, um pedaço de camisa ensanguentada preso em um arbusto. Seguindo o rastro, a equipe chegou a uma área de vegetação mais densa. E ali, semi-oculto sob galhos e folhas, estava uma figura humana. Magro, sujo, com ferimentos visíveis, mas vivo. Era Gustavo Santos. O grito de alegria que ecoou entre os voluntários foi ouvido a centenas de metros. Encontramos! Gustavo está vivo! A notícia se espalhou como fogo. Ambulâncias foram acionadas, médicos se prepararam. E Márcia, ao receber a ligação, caiu de joelhos chorando, agradecendo a todos os santos e a todas as pessoas que não desistiram de procurar seu filho. Gustavo estava consciente, mas muito debilitado. Havia infecções nos ferimentos, desidratação severa, exaustão extrema. Ele foi imediatamente transportado ao hospital, onde uma equipe médica iniciou o tratamento de emergência. Mas ele estava vivo. Contra todas as probabilidades, depois de 3 semanas de pesadelo, Gustavo Santos havia sobrevivido. Quando Márcia finalmente pôde ver o filho, ela segurou sua mão e chorou sem parar. Gustavo, com a voz fraca, conseguiu sussurrar: "Me desculpe, mãe. Desculpe por tudo isso." E ela respondeu entre lágrimas: "Você está em casa agora. Está seguro. É tudo o que importa." São Carlos respirou aliviada. As ruas, que estiveram cobertas por uma sombra de medo e tristeza, voltaram a ter esperança. O pesadelo havia terminado, ou pelo menos a parte mais terrível dele.
Os dias que se seguiram ao resgate de Gustavo foram marcados por uma mistura de alívio, celebração e, inevitavelmente, o doloroso processo de reconstrução. Gustavo passou 2 semanas hospitalizado, recuperando-se fisicamente das feridas e da desnutrição. Mas as cicatrizes mais profundas não eram as que os médicos podiam tratar com curativos e medicamentos. Psicologicamente, Gustavo estava devastado. Ele havia experimentado terror puro durante aquelas semanas em cativeiro. Havia sido ameaçado, agredido, havia acreditado que morreria. E depois, quando conseguiu escapar, passou dias vagando ferido pelos campos, sem saber se conseguiria sobreviver, se encontraria ajuda a tempo. Aquelas experiências deixaram marcas que levariam muito tempo para cicatrizar. Os psicólogos que o atenderam diagnosticaram transtorno de estresse pós-traumático. Gustavo tinha pesadelos constantes, sobressaltos com qualquer som repentino, dificuldade de confiar nas pessoas. Havia noites em que acordava gritando, revivendo os momentos mais terríveis do sequestro. Márcia dormia na cadeira ao lado da cama hospitalar para estar presente sempre que ele precisasse. Aos poucos, Gustavo começou a contar sua história. Ele confirmou o que as investigações já haviam revelado. Tinha testemunhado Márcio Ventura coordenando o assalto à joalheria. Inicialmente, ficou paralisado pelo medo e pela confusão, sem saber o que fazer com aquela informação. Mas quando as ameaças começaram, ligações anônimas, mensagens sutis, a sensação constante de estar sendo seguido, ele percebeu que estava em perigo. Gustavo havia considerado ir à polícia diversas vezes, mas tinha medo das consequências, não apenas para si, mas para a sua família. Ele sabia que estava lidando com pessoas poderosas, pessoas que não hesitariam em fazer mal a quem ficasse em seu caminho. Então tentou ignorar, tentou seguir em frente, esperando que eventualmente o esquecessem. Mas não esqueceram. Na noite do desaparecimento, quando Gustavo saiu de casa dizendo que encontraria amigos, ele tinha, na verdade, marcado um encontro com alguém que prometeu ajudá-lo a resolver a situação. Era uma armadilha. Ao chegar na rua Aquidauban, foi abordado por 2 homens, forçado a entrar em um carro e levado para aquela casa abandonada, onde ficou prisioneiro por mais de 2 semanas. Durante o cativeiro, tentaram negociar com ele. Ofereceram dinheiro para que mantivesse silêncio, ameaçaram sua família se ele falasse. Tentaram convencê-lo de que seria melhor para todos se ele simplesmente desaparecesse e começasse uma nova vida em outro lugar. Mas Gustavo se recusou. Não importava o que lhe fizessem, ele não seria cúmplice daquilo. Foi quando percebeu que planejavam matá-lo que decidiu arriscar tudo em uma tentativa desesperada de fuga. Aproveitou um momento em que estava sendo vigiado por apenas um dos sequestradores. Conseguiu se soltar das amarras que o prendiam e, em uma luta desesperada, feriu o homem e conseguiu escapar pela porta dos fundos da casa. A fuga foi caótica. Estava escuro. Ele não conhecia bem a região. Estava ferido e desorientado. Correu o quanto pôde, tentando se distanciar daquele lugar de horror. Ouvia gritos atrás de si. Sabia que estavam procurando por ele. Tropeçou, caiu, levantou-se novamente e continuou correndo até que as pernas simplesmente não aguentassem mais. Passou 3 dias vagando, se escondendo durante o dia, movendo-se cautelosamente à noite, tentando encontrar ajuda, mas ao mesmo tempo com medo de confiar em alguém. Bebeu água de córregos, comeu frutas silvestres que encontrou, usou folhas e o próprio tecido da camisa para tentar conter o sangramento dos ferimentos. Várias vezes pensou em desistir, em simplesmente se deitar e esperar o fim. Mas a imagem de sua mãe, de sua família, o manteve seguindo em frente. Quando finalmente foi encontrado, estava no limite absoluto de suas forças. Mais algumas horas e talvez não tivesse sobrevivido. Mas ele sobreviveu.
e agora, lentamente, estava começando a reconstruir sua vida. O julgamento de Márcio Ventura e seus cúmplices tornou-se um dos casos mais acompanhados da região. Graças ao testemunho de Gustavo e às evidências coletadas, todos os envolvidos foram condenados. Márcio Ventura recebeu uma sentença de 25 anos de prisão por sequestro, tentativa de homicídio, fraude e uma série de outros crimes. A organização criminosa que ele comandava foi desmantelada. Para Gustavo, o julgamento foi mais um desafio traumático. Ter que reviver aqueles momentos, confrontar as pessoas que tentaram tirar sua vida, sentar-se em um tribunal cheio de estranhos contando os detalhes mais íntimos de seu sofrimento. Mas ele fez isso com coragem, sabendo que era necessário, que era a forma de garantir justiça e impedir que aquelas pessoas fizessem mal a outros. São Carlos aos poucos voltou ao normal, mas nunca seria exatamente a mesma. A cidade havia perdido parte de sua inocência. As pessoas agora sabiam que o mal pode se esconder por trás de fachadas respeitáveis, que crimes horríveis podem acontecer mesmo em comunidades aparentemente tranquilas. Mas também aprenderam sobre solidariedade, sobre a força de uma comunidade unida, sobre a importância de nunca desistir mesmo nos momentos mais sombrios. Gustavo continuou sua recuperação, mas sabia que nunca mais seria a mesma pessoa de antes. Aquela experiência o havia transformado profundamente. Decidiu não voltar imediatamente aos estudos. Precisava de tempo para se curar emocionalmente. Começou terapia intensiva, participou de grupos de apoio para vítimas de violência, encontrou na escrita uma forma de processar o trauma. Os poemas que antes escrevia como devaneios melancólicos agora ganhavam um peso diferente. Ele escrevia sobre sobrevivência, sobre enfrentar o lado mais obscuro da humanidade e, ainda assim, encontrar razões para continuar. Suas palavras tocavam outras pessoas que também haviam passado por traumas, criando conexões inesperadas e curativas. A família Santos se tornou mais unida do que nunca. Márcia aprendeu a valorizar cada momento com seus filhos, a não dar nada como garantido. Antônio carregava ainda a culpa por aquele acidente de 25 anos atrás, perguntando-se se de alguma forma havia atraído aquela tragédia sobre sua família. Mas com o tempo, e com a ajuda de terapia familiar, começou a entender que não podia controlar o passado, apenas aprender com ele e proteger o presente. Carolina, a irmã mais nova, amadureceu rapidamente com aquela experiência. Ela havia visto o quanto a vida pode ser frágil, o quanto as pessoas que amamos podem ser arrancadas de nós em um instante. Tornou-se mais próxima de Gustavo, e os dois desenvolveram um vínculo ainda mais forte, unidos pela experiência compartilhada de quase perder um ao outro. Rodrigo Oliveira, que havia sido investigado por causa do passado de seu pai, foi inocentado de qualquer envolvimento no caso. As suspeitas sobre ele eram apenas coincidências infelizes. Ele procurou a família Santos após o resgate de Gustavo e pediu desculpas por qualquer dor adicional que sua presença nas investigações possa ter causado. Antônio e Rodrigo tiveram uma conversa longa e difícil, confrontando finalmente o fantasma daquele acidente de tantos anos atrás. Não foi um final perfeito de reconciliação, mas foi um começo de entendimento e perdão mútuo. O delegado Paulo Mendes foi reconhecido pelo trabalho exemplar na resolução do caso, mas para ele, a verdadeira recompensa foi ver Gustavo vivo, recuperando-se, tendo uma segunda chance. Ele havia visto muitos casos que não terminavam bem, onde famílias ficavam para sempre sem respostas. Saber que desta vez conseguiu fazer a diferença o motivava a continuar seu trabalho, a continuar lutando pelos que não podem se defender sozinhos. 6 meses após o resgate, Gustavo deu sua primeira entrevista pública. Falou sobre sua experiência, sobre a importância de denunciar crimes mesmo quando há medo, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido.
Sua história inspirou muitas pessoas. Tornou-se um exemplo de resiliência e coragem. Algumas vítimas de crimes que haviam silenciado por medo encontraram força nas palavras de Gustavo para finalmente denunciar seus agressores. Aos poucos, Gustavo começou a reconstruir sua vida. Voltou para a universidade, embora tenha mudado de curso. Decidiu estudar psicologia, querendo ajudar outras pessoas que passaram por traumas similares. Seu objetivo era transformar sua dor em propósito. Usar sua experiência para fazer diferença na vida de outros sobreviventes. As noites em São Carlos voltaram a ser tranquilas, mas agora carregavam uma consciência diferente. As pessoas trancavam suas portas, não por medo paralisante, mas por precaução consciente. Prestavam mais atenção aos seus vizinhos, cuidavam uns dos outros, criaram redes de apoio comunitário. A tragédia que quase destruiu uma família acabou fortalecendo toda uma comunidade. Gustavo nunca esqueceu aquelas semanas terríveis. As cicatrizes em seu corpo serviam como lembretes constantes. Mas com o tempo, aprendeu a conviver com as memórias, a não deixar que elas definissem quem ele era. Ele era mais do que uma vítima. Era um sobrevivente. Era alguém que olhou para a escuridão mais profunda e escolheu voltar para a luz. E nas noites em que os pesadelos ainda o visitavam, quando acordava suando frio, revivendo aqueles momentos de terror, ele olhava ao redor do seu quarto, via sua família dormindo na casa ao lado, sentia o conforto de estar em casa, em segurança. E sussurrava para si mesmo as palavras que o mantiveram vivo durante aqueles dias perdidos no matagal. Eu vou sobreviver. Eu vou voltar para casa. Eu vou vencer isso. O desaparecimento sem explicação de Gustavo havia encontrado sua explicação. Uma explicação sombria, trágica, mas também uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. São Carlos jamais esqueceria aqueles dias de angústia, mas também jamais esqueceria a lição aprendida, que mesmo na escuridão mais profunda, a luz da esperança e da solidariedade humana pode prevalecer. E Gustavo Santos, o jovem que simplesmente desapareceu naquela terça-feira de verão, tornou-se o símbolo de que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as sombras parecem consumir tudo, é possível encontrar o caminho de volta. É possível sobreviver. É possível recomeçar. A história terminou, mas a vida continuava. E continuaria, um dia de cada vez, uma cicatriz de cada vez, até que as feridas se curassem e restasse apenas a memória do que foi superado. Porque essa é a natureza da vida. Mesmo após as tempestades mais violentas, o sol eventualmente volta a brilhar.